E a gente recebe aqui nos nossos estúdios da CNA a assessora técnica da Confederação, Maria Angélica Feijó. Maria Angélica, mais uma vez conosco, um prazer te receber. Obrigada, Bruno. Vamos falar aí então do cenário econômico internacional, como as eleições americanas, por exemplo, né? Essa questão da cotação do dólar, a alta do dólar, a gente tem visto aí, né, nos últimos dias, uma disparada do dólar, da moeda americana, ela impacta diretamente a nossa economia brasileira, né? E ontem, recentemente, vocês fizeram aí mais uma reunião do grupo de trabalho econômico da CNA, né? Exatamente, Bruno. E nessa perspectiva, assim, a gente tem no cenário econômico global uma incerteza muito grande que ela vem justamente dessas eleições que vão ocorrer nos Estados Unidos por volta de novembro. E por que as eleições nos Estados Unidos vão influenciar não só a economia global, como também a nossa economia aqui no Brasil? Em primeiro lugar, o que ocorre nos Estados Unidos, assim como em grandes outras potências como a China, tende a repercutir também em economias emergentes. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, do cenário dos Estados Unidos hoje, uma das principais expectativas deles é para ver se vai haver ou não corte de taxa de juros. E corte de taxa de juros é muito importante porque reflete inflação, reflete o poder aquisitivo do consumidor, de todos nós. Nos Estados Unidos se tem uma expectativa muito grande há muito tempo por um corte de juros. Como aqui no Brasil a gente tinha, vamos lembrar que a gente tinha a taxa Selic, que é a taxa que a gente usa parâmetro. Durante a pandemia ela estava baixíssima, em torno de 2%, 3%. Depois teve um aumento muito grande, chegou a 12,75%. E agora no último ano tem sido diminuída. A gente está hoje por volta de um patamar de 10, 11%. E o pessoal, principalmente o pessoal do governo, com muita expectativa de continuar reduzindo a taxa de juros. Porque redução de taxa de juros gera para o mercado uma expectativa de que, o preço do dinheiro está mais barato, porque juros é isso, né? Juros é quanto custa o dinheiro para mim, ou quanto eu posso pegar lá emprestado. E quando a gente tem uma expectativa de reduzir taxa de juros, tem uma expectativa de, eu vou poder pegar mais dinheiro, posso ter mais crédito. Se eu tenho mais crédito, eu posso comprar insumo com mais facilidade, posso adquirir mais máquinas, eu posso ter acesso ao crédito rural subsidiado com mais facilidade, vão cair as taxas, eu vou, então, ter muito mais tranquilidade. E nos Estados Unidos, se tem uma expectativa de que haja esse corte, mas há muito tempo ele não ocorre. E com a questão das eleições, a economia de lá começa a oscilar e o Banco Central deles fica um pouco, assim, digamos, conservador e segurando essa taxa de juros no mesmo patamar que ela está há muito tempo. E isso tem o que os economistas falam que tem uma onda econômica que ela repercute em todos os outros países de economias avançadas ou emergentes. No Brasil, então, a gente tem uma perspectiva também de, será que a gente vai segurar nossa taxa de juros do jeito que ela está ou ela vai reduzir? Então, quando a gente vê projeções de vários economistas, de vários players do mercado, como a projeção que é feita pelo próprio Banco Central, nosso Bacen, a gente vê que ela oscila muito. Então, a gente tem um cenário muito difícil de prever, que vai depender muito das eleições norte-americanas com a postura do Banco Central norte-americano. Claro que tem outros fatores. Guerra na Ucrânia, taxa de juros de Japão, China também repercutem muito. Os nossos colegas aqui na América também. Questão da Venezuela. Claro que, olhar do ponto de vista macroeconômico, a gente tem questões de índices macroeconômicos, como taxa de juros, taxa de desemprego, mas a gente tem questões geopolíticas muito importantes. Então, hoje, qual que é a perspectiva? De muita oscilação e que, na verdade, se acredita que não vai haver corte de taxa de juros e, com isso, a moeda norte-americana é uma tendência, né, a seguir valorizada aqui dentro do nosso mercado. O que para o produtor é sempre dois lados. Um lado de que quando a gente vende, por exemplo, soja, é uma alegria, cotação está alta, mas na safra seguinte, quando eu vou comprar o fertilizante, aí a alegria não é a mesma, né? Então, Bruno, esse é um cenário ainda muito instável, esse ano mais instável por causa de eleições norte-americanas. Bom, é uma reunião complexa, né? Muitos temas importantes na pauta desse debate.
outros temas foram discutidos e aí a gente traz para o debate a reforma tributária. Como é que a CNA vem atuando com relação a esse tema tão importante? A gente sabe que existem 2 projetos lá no Congresso Nacional, né? Perfeito, Bruno. 2 projetos, os 2 projetos que tocam, né, questões que dizem respeito a pontos importantes para o agronegócio. O principal para nós, que trata do regime especial do produtor rural, de um regime com alíquotas reduzidas, redução de carga tributária para produtos do agro, é o que a gente chama do projeto de lei 68 de 2024. Esse é o primeiro. Qual que é o status, né, a posição atual desse projeto de lei? Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados agora em julho e está no Senado para debate. Qual que é a avaliação da CNA sobre as evoluções que a gente teve nessa primeira discussão, nessa rodada na Câmara dos Deputados? Uma avaliação muito boa, considerando como era o projeto quando ele entrou na Câmara no início do ano e como ele saiu. Essa avaliação ela é positiva por quê? Porque a gente teve ali a concretização de alguns direitos que a gente havia conseguido no ano passado, que foram para a Constituição. Que, por exemplo, é o fato de que os produtos do agro vão ter alíquota reduzida. Isso está na Constituição, é uma diretriz, um princípio geral. Mas com a regulamentação a gente começa a aprofundar um pouco mais. Ok, mas o que é produto do agro? Quais são os produtos que estão com alíquota reduzida? E quando esse projeto de lei 68 entrou na Câmara dos Deputados, entrou com uma listagem de produtos muito restrita, muito pequena, principalmente do que é considerado insumo agropecuário, que para nós também é importante, também tem redução de alíquota. Então a gente teve um avanço muito grande para aquilo que é considerado como insumo. Por exemplo, trago aqui somente a título de exemplificação, porque se a gente for trazer todos os pontos, fica muito cansativo para quem nos escuta. Mas é a questão dos serviços. Serviços dentro da porteira não eram considerados insumos. Só aquisição de produto, aquisição de fertilizante, por exemplo, de ração. E os serviços eram esquecidos. E é importante isso, porque senão a gente tem um aumento de custo para o produtor, vai impactar no preço da produção, vai impactar inclusive no preço de alimentação. Então a gente teve avanços como esse, Bruno, que foram muito importantes. Mas lembrando, está agora no Senado para discussão. E aí a CNA vem apresentando emendas na CAI, né? Exatamente. A gente estava agora com um prazo aberto dentro da CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. E dentro dos pontos em que a gente tem prioridades é justamente incluir ainda mais elementos, seja para serem considerados como alimentos provenientes da produção agrícola, ou, por exemplo, aumentar a lista de produtos que estão na cesta básica. Porque a gente sabe que cesta básica, ela é, na verdade, um assunto importante, não só para o produtor rural, mas para a população brasileira em geral. E a importância de ter uma quantidade adequada de produtos que realmente a população utiliza dentro da cesta básica tem uma perspectiva econômica importante também, porque aumentar preço de alimento gera um menor poder aquisitivo para quem menos recebe. Gera, portanto, um aumento de inflação. Eu vou retirando da população o poder econômico de aquisição. Então, a gente trabalha, na verdade, na reforma tributária pela menor taxação possível para alimentos, segue trabalhando nesse sentido, e principalmente para evitar danos severos para o país, seja em taxa de inflação, que repercute em desemprego e tudo mais, para os próximos anos. E a gente ainda tem o outro projeto que foi votado, texto base na última semana, mas que ainda tem os destaques a serem votados. E dentro disso, Bruno, que está pendente de votação, a gente tem um pedido muito especial, que a gente acha que é relevantíssimo para o produtor rural, principalmente para aquele pequeno, que tem uma família constituída numa pequena propriedade rural, que quando o titular, o pai ou o avô daquela família falece, se tem daí aberto uma sucessão para transferência da terra, para tentar continuar junto com a família. E essa sucessão, ela é cara de ser paga do ponto de vista tributário, né? Tem que pagar o ITCMD, que é o tributo que incide sobre essa sucessão, para que os filhos possam, os herdeiros possam registrar aquela terra no seu nome, ter tudo certinho para conseguir acesso a crédito e tudo mais. E a gente tem, então, um pedido de isenção para que terras de pequeno, médio porte,
que sejam agrícolas, né, e faleça o seu titular, que a transferência delas para os seus herdeiros seja de forma gratuita. Para quê? Para manter aquela família no campo. Para a gente manter que a gente tem um índice também muito grande de agricultura familiar, que a gente não quer que se perca, né? A gente quer estimular, até porque os pequenos produtores, eles têm uma produção, quando unido, né, ou de uma expressividade muito relevante, do ponto de vista de números, quanto do ponto de vista de economia local. Para a gente concluir, imposto de renda pessoa física, a CNA vem alertando os produtores, até porque a Receita Federal vem fazendo aí várias fiscalizações, né? Isso, Bruno, isso é muito importante, principalmente para o produtor rural pessoa física. A gente sabe que o produtor rural pessoa física, ele transmite a declaração de imposto de renda dele, como todos nós, e ele tem que cuidar principalmente com questões que ele coloca ali como despesas consideradas como dedutíveis da produção da atividade rural. Então, nesse último mês, em agosto, a Receita Federal, ela abriu uma operação que ela chama Operação Declara Grãos para aeronaves. Então, por exemplo, aquele produtor rural que comprou uma aeronave, que não é uma aeronave usada para o trabalho agrícola dentro da porteira, é, por exemplo, um jatinho de ir para lá e para cá, um táxi aéreo, ele pode ter feito de forma equivocada a indicação dessa aeronave como uma despesa dedutível do seu imposto de renda da atividade rural, só que ela não é considerada dedutível pela Receita Federal. Isso fez, então, com que a Receita Federal emitisse diversos alertas e notificações pedindo para os produtores rurais, num primeiro momento, explicarem, esclarecerem, mas qual é o modelo dessa aeronave? Essa aeronave é usada ou não dentro da porteira? Então, aqui até uma questão importante, é uma atitude preventiva da Receita Federal. Ela identificou uma possível irregularidade, notificou, está dando prazo para os produtores se manifestarem, eles ainda estão com esse prazo em aberto, e caso haja realmente uma irregularidade, daí vai haver ali a cobrança do tributo, da diferença do tributo apurada, e caso não haja, fica tudo esclarecido e tudo resolvido com a Receita Federal. Então é importante os produtores estarem alertas em relação ao recebimento de notificação, que às vezes a gente acha, Bruno, que pode ser uma fraude, né? Mas é sempre bom pegar essa notificação, ir até a Receita Federal da sua localidade e tentar verificar se ela é verdadeira ou não. Perfeito. Maria Angélica Feijó, assessora técnica da CNA, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigada, Bruno. Um prazer estar aqui com vocês.